Boa noite. Sejam bem-vindos no nosso sexto culto, sexta quarta de poder. Nós já estamos no meio do ano. Nós já estamos no nosso sexto culto, que nós estamos pedindo para o Senhor poder para as nossas vidas. Que bom nós termos feito a melhor escolha de estarmos aqui na casa de Deus e que nós possamos sentir acolhidos pelo nosso Deus. Além de sermos acolhidos pelos irmãos, encontrarmos os irmãos, que nós também possamos nos sentir assim acolhidos por Deus. Que nós possamos sentir realmente a presença dele nessa noite. Então nós já oramos e nós já sorteamos, tem gente que já ganhou presente e a gente já vai para a nossa palavra falada do nosso culto dessa noite. Nós vamos falar sobre os fantasmas do passado. Quem será que tem algum fantasma que ainda perturba a sua vida, que traz alguns fantasmas, coisas que aconteceram no passado e que ainda assombra a sua vida hoje? O que seriam os fantasmas do passado? Seriam os traumas, seriam coisas que nós vivemos e que nós não gostaríamos de ter vivido e que às vezes esses sentimentos fazem com que a gente fique sensibilizados, amedrontados e com o medo, às vezes, paralisados e prejudica mesmo os nossos dias de hoje. E o que a gente vai aprender hoje? Vai aprender que não é planos de Deus que esses traumas do passado venham assombrar os nossos dias de hoje. O que Deus quer dizer para nós que não é porque um dia aconteceu que coisas ruins vão sempre acontecer conosco. E o que ele vem nos dizer também é que se coisas ruins acontecerem, nós nunca estaremos sozinhos, porque ele prometeu que estaria conosco e nós suportaríamos as coisas ruins que nós tivermos que passar. E por fim, ele vem nos dizer que Deus é fonte de amor, de bondade e que ele deseja que tudo na nossa vida a gente vá bem. Então, as coisas ruins que acontecem não são planos de Deus para nós, mas às vezes acontece porque nós ainda vivemos no meio do pecado. Então, vamos começar falando desses fantasmas e nós vamos abrir a nossa Bíblia e nós vamos ter algumas passagens na Bíblia, por isso eu peço para que vocês aqui em casa possam ter a Bíblia em mãos para nós estudarmos. Êxodo capítulo 14, o versículo 13, é o segundo livro da Bíblia, bem facinho de encontrar, dá para todo mundo acompanhar. Êxodo 14, o versículo 13. O que nos diz? Alguém quer ler para nós? Moisés, porém, respondeu ao povo: Não temais, aquietai-vos e vede o livramento do Senhor, que hoje vos fará. Porque os egípcios, que hoje vedes, nunca mais os tornareis a ver. Obrigada. O povo do Egito estava cansado de sofrer lá no Egito. Eles já sofriam como escravos, vieram as pragas e tantas coisas tristes aquele povo, dias perturbados, aquele povo estava passando e sofrendo. Mas aqui Moisés, em nome de Deus, fala para esse povo que eles precisavam se aquietar, confiar, que aqueles egípcios que eles estavam vendo, que representava tanto sofrimento para eles, nunca mais ele os veria. E se nós lermos o livro de Êxodo, nós vamos descobrir que eles não viram mesmo. Quero contar uma história que não nos diz se era verdadeira ou não, se ela é verídica ou não, mas eu vou contar para que vocês entendam sobre aquilo que a gente está falando hoje. Isabela foi passear, foi passar as férias na fazenda dos tios com seus primos, e nessas férias eles gostavam de brincar, e como toda criança de fazenda, ela corre livre, solta e brinca nas pastagens e todos os lugares da fazenda. E lá tinha um córrego perto da estrada que eles já tinham várias vezes brincado lá. Só que o que Isabela e os primos não sabiam é que com as chuvas o solo muda e mudou dentro do lago. E ela e os primos, sem pensar, o primo Ivan pulou na água, mergulhou e ele pegou uma dessas
erupções que o solo tinha feito, emergiu, afundou e, infelizmente, não voltou. Quando isso aconteceu, Isabela tinha apenas 12 anos de idade e ela viu isso acontecer com o primo. Depois disso, do seu sofrimento, do sofrimento da família, de todo o sofrimento, nunca mais Isabela conseguiu chegar perto de um lago. Nunca mais passou pela sua cabeça a possibilidade de mergulhar na água, nunca mais em sua vida. O que aconteceu com Isabela? Um fato terrível, extremamente triste, que trouxe para ela, uma adolescente, né, uma pré-adolescente, uma adolescente, um trauma triste demais, porque ela viu algo muito triste. Diferente de outros adolescentes, água, piscina, praia, córrego, são lugares de muito divertimento e de muita alegria, mas não mais para Isabela. Por quê? Falar de sentimentos, falar de traumas, nós falamos de coisas muito complexas, coisas que às vezes nós vivemos, onde às vezes todo mundo sabe que nós passamos, como no caso de Isabela, né? Todo mundo sabia o trauma que a menina tinha passado, mas também existe traumas que só a pessoa sabe e ela carrega isso no decorrer da vida dela. Então é complexo, é profundo. Às vezes nós temos alguns sentimentos, algumas tristezas, algumas angústias que nem muito sentido tem na nossa vida adulta. E às vezes a gente se pergunta por que eu sinto determinadas coisas. Se nós buscarmos um profissional e Deus deixou os profissionais para que a gente consultasse, buscasse respostas, profissionais que estudaram a mente, os comportamentos, vão descobrir que muitas das nossas angústias e medos de hoje são traumas fortes ou pequenos ou de médio porte que nós tivemos na infância. Alguma insegurança que nos passou e que isso vai nos levar problemas emocionais para toda a vida. O fato é que esses fantasmas emocionais existem e eles agem sim fortemente no futuro de cada pessoa ou no presente também. Muito bem. Então, o recado é que existem os profissionais e nós precisamos buscar ajuda e vencer esses traumas. Muitas pessoas, e nós não precisamos ter receio de procurar ajuda. Não é porque nós falamos assim, eu preciso de um psicólogo, que eu sou uma pessoa maluca, que não é confiável, que eu não posso ter um cargo de confiança, que eu não posso dirigir um carro. Não é nada disso. Porque se fosse assim, todos, né, a maioria das pessoas não seria capaz porque consultou um psicólogo ou mesmo um psiquiatra. O que acontece? Esses profissionais nos ajudam a nos conhecer e muitas vezes quando a gente detecta aquele trauma que ficou lá no nosso subconsciente, faz com que a gente vença esses traumas e volte a ter uma vida normal e consiga assim passar pelos problemas sem tanta angústia, sem tanta insegurança, sem tanto medo e às vezes até pânico. Muito bem. O que Jesus nos diz? Jesus nos diz, existem algumas pessoas que, por esses sentimentos, eles acham que até fazer algumas penitências, acham assim, ó, se eu pagar algumas coisas, se eu andar de joelho, se eu fazer algum sacrifício, quem sabe esse sentimento sai de dentro de mim. Qual que é o recado para nós? O que a Bíblia nos ensina? Que Deus não espera os sacrifícios de nós, que Deus espera a obediência da nossa parte, que Ele está do nosso lado, não é que Ele quer estar do nosso lado. Se nós aceitarmos, Deus está do nosso lado para nos ajudar com nossas dificuldades, sejam elas de verdade e algumas. Por que de verdade? Porque existe alguns problemas que nós temos que eles não existem, mas que a pessoa acha que existe. E é muito real para a pessoa. Então, de repente, alguém da família
fala assim: nossa, que bobagem, isso não existe. Mas a pessoa sofre porque ela acredita que existe. Qual que é o recado para nós? Que mesmo esses sentimentos que as pessoas ao nosso redor acham que não existe, que nós estamos sofrendo por algo que não existe, desnecessário esse sofrimento. Deus sabe que o problema pode até não existir, mas que o nosso sofrimento é real. E o recado é que Ele está conosco para vencermos esses medos, mesmo que eles não existam. Saiba que o que Deus quer para nós é que você seja cada dia melhor, cada dia mais feliz, alguém forte, corajoso, especial. Deus não deseja que nós vivamos uma vida diluída nas angústias do passado. Não são planos de Deus que nós vivamos assim. O que Deus nos mostra e o que Deus nos diz é calma. Aquilo que Moisés falou para o povo do Egito, calma, isso vai passar, não vai acontecer novamente. Vocês não vão ver esses egípcios novamente na vida de vocês. Muito bem. Então, como eu disse, existem algumas pessoas que têm os traumas, os problemas e que sofrem por coisas que não existem. Mas o que falar de pessoas que traz consigo culpa de algo que eles fizeram por outra pessoa e que existe? Aquela culpa existe porque aquele fato foi realmente realizado. O que dizer para essas pessoas? Existe outra história aqui, da mesma forma que eu comecei falando da história da Isabela, que viu um acidente acontecer com alguém querido da família dela. Da mesma forma, existe aqui a história de dois comportores que decidiram dar estudos bíblicos para o segurança do colégio que eles estavam estudando. Ele aceitou, e como eram comportores, eles iam embora logo, então, noite sim, noite não, eles passavam na casa desse senhor, então eles foram avançando com os estudos. E chegou um determinado momento que chegou nos estudos do perdão, que Deus perdoa, que se nós confessarmos, Deus esquece, que por mais que os nossos pecados sejam vermelhos, ele vai se tornar branco como a neve. Começou a falar tudo isso e esse senhor disse para eles, mas Deus perdoa mesmo? Deus perdoa. E conta aqui que ele perguntou umas 3 vezes, mas vocês têm certeza que é tudo que Deus perdoa? E eles disseram, se a pessoa cometeu qualquer pecado que for, mas se arrependeu profundamente, Deus perdoa. Se ele está arrependido do que ele fez, ele perdoa. E aquele senhor perguntou para eles, e um assassinato? Deus perdoa? Será que Deus perdoa alguém que teve a coragem de tirar a vida de outra pessoa? E qual foi a resposta desses comportores? Vocês sabem? Deus perdoa ou não? Deus perdoa. Se aquela pessoa completamente arrependida, completamente entristecida, envergonhada, incapaz de fazer novamente, pedir o perdão para Deus, Deus perdoa. E foi exatamente o que esses comportores explicou para esse porteiro lá do colégio deles, e ele em lágrimas, caiu em lágrimas e pediu perdão a Deus, no alívio e na certeza de que existe, encontrando ali, agarrando-se na esperança daquilo que a Bíblia diz em Isaías capítulo 1 e o versículo 18. Vamos acompanhar? Isaías, e eu vou pedir para alguém de vocês ler também para mim. Isaías capítulo 1 e o versículo 18. Vinde, pois, e arrazoemos, diz o Senhor. Ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a lã. Ainda que os nossos pecados sejam sujos, feios, eles se tornarão claros e brancos. Se nós cairmos de joelhos diante do Senhor, clamarmos perante a sua face, a promessa é feita para todos os pecadores, que quem buscarem perdão, eles receberão perdão, não interessa aonde o nosso pecado tenha nos levado. Então, através disso, nós podemos ter a certeza de que, se nós sofremos
se os nossos traumas é algo que nós mesmos fizemos e se nós estamos dispostos a pedir perdão, Deus vai perdoar. O que mais que nós podemos tirar para nós concluirmos essa parte, então, de que Deus está pronto para nos perdoar e nos dar hoje, nesse momento, uma nova chance da gente fazer de novo. Se a gente fazer tudo de novo, para a gente mudar. 2 Crônicas 7:14. Quem pode ler? Vê ali no banco do Toninho, Dona Esmeralda, Eliane. 2 Crônicas 7:14. Isso. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e me buscar, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Então, não é só nós falando assim, ô Senhor, perdoa aí, né? A gente percebe que é mais profundo o que a gente precisa fazer. É se humilhar, é implorar, é pedir e estar determinado a uma mudança de rumo, uma mudança na estrada. Então, Deus vai nos perdoar. A depender do tempo que nós passamos no Egito, qual foi o nosso Egito? Quanto tempo nós passamos no nosso sofrimento? Quanto tempo uma pessoa passou só pensando em pecado, em fazer o mal para os outros? Ou quanto tempo nós passamos em alguma angústia, em algum sofrimento, algum agressor perto de nós, alguma falta de algum carinho, ou falta de algum suprimento mesmo para a nossa vida? Quanto tempo nós passamos pelo Egito da nossa vida? Cada um de nós tem um tempo cronometrado aí na sua história. As experiências, às vezes, elas são devastadoras e Deus, Ele sabe disso. Quando nós olhamos lá para o nosso emocional e para o nosso subconsciente, que é aquele lugarzinho no nosso cérebro que nós nem sabemos que as coisas estão lá, mas ela está lá guardada, Deus sabe. Deus não desceu do céu para buscar pessoas perfeitas, que não têm traumas, que não têm pecados, que nunca pensou em fazer algo errado. Mas Deus desceu do céu, Jesus desceu do céu, morreu por nós, para transformar escravos como eu e você do pecado em libertos pelo sangue de Jesus. É isso que ele fez por nós. Então, nós não precisamos nos envergonhar de chegar até os pés de Jesus e dizer para ele do quanto que, por mais que a gente vem na igreja, por mais que a gente lê a Bíblia, às vezes a gente ainda tem medo, às vezes a gente ainda é fraco, às vezes a gente ainda percebe que nós ainda precisamos de mais para nós sermos mais fortes e sermos assim, não, eu sou filho de Deus. Ele está dizendo que ele está aqui conosco para nos ajudar. Deus não desistiu de você. E é justamente para os que levam um jugo insuportável, cansados e sobrecarregados, que Jesus fala lá em Mateus 11, 28 a 30, vinde a mim. Vinde a mim quem está cansado, sobrecarregado, quem está assim achando que está difícil de caminhar. Vinde a mim, porque o meu jugo é suave, o meu fardo é leve. Então, se nós estamos cansados, o convite do jeito que nós estamos, é para irmos com Deus. E aí eu quero falar para vocês sobre uma das cerimônias mais lindas que as igrejas têm, e nós aqui na Igreja Adventista nós temos também uma festa, se eu não me engano, eu acho que nós vamos ter uma festa dessa por esses dias aqui, não é isso, Toninho? Domingo que vai ser, não é isso? Mais para o final do mês, então, nós vamos ter uma festa aqui. É a festa batismal. O que acontece numa festa batismal? Não interessa o passado da pessoa mais. A pessoa, quando afunda nas águas, ela afunda como aquela pessoa que ela era, ela errava. E quando ela levanta como uma vida, um livro completamente em branco, pronto para reescrever a sua história. E aqui vai contar uma outra história, a terceira história do sermão de hoje, que conta que a Aline, ela não era uma pessoa fácil, de uma fama fácil. Na verdade,
pelo que eu entendo, era uma pessoa de uma vida fácil, mas uma pessoa que andava completamente fora dos caminhos de Deus. E um dia ela conheceu a Bíblia, ela fez os estudos e ela decidiu se batizar. E foi uma linda cerimônia, como todos os batismos são, porque todos os batismos existe festa na igreja e festa no céu. E conta que quando ela estava na porta se despedindo das pessoas, um irmão foi infeliz no comentário e disse assim: e a antiga Aline? E a Aline? O que você fez com ela? O que vai ser dela? E ela disse: aquela Aline foi enterrada e ficou no tanque batismal. Então, a vida, não interessa o que aconteceu antes, Deus nos dá a oportunidade de nós reescrevermos a nossa história. O povo de Deus, falando de novo do povo do Egito, estava aprisionado pelo passado escravo. Eles estavam com medo. Aquele povo estava há anos sendo oprimidos pelas correntes do Egito. Mais uma vez. Mas nós vamos ler aquilo que nós lemos. Nós vamos ler aquilo que nós lemos no nosso comecinho agora. Não é não, é um pouquinho antes. Êxodo 14, 10. Segundo livro de novo. Êxodo capítulo 14, versículo 13. Versículo 10, desculpa. 14, 10. E chegando o Faraó, os filhos de Israel levantaram os olhos, e eis que os egípcios vinham atrás deles, e temeram muito. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor. Veja, esse povo estava oprimido, era escravizado. Cada vez que eles tentavam fazer alguma coisa, o povo do Egito vinha e eles oprimia mais, sobrecarregava mais. Eles estavam fugindo, era para eles serem livres, mas de repente, quando eles estão ali, e a gente vai pensar que eles não estavam ali. Eu costumo dizer assim, ó, quando eu vou sair de casa, que eu vou sair sozinha, eu tenho certeza que as chances de eu chegar no horário são muito grandes. Mas quando eu vou sair de casa, que eu tenho que levar comigo a minha turma, não depende muito de nós. A gente tem que ter paciência, criança é outro ritmo. E a gente vai pensar que esse povo estava marchando, eles não estavam sozinhos. Não eram só homens, eram mulheres, eram crianças, era bebê de colo, era velhinhos, era a vovó que estava junto, era todos. Então não dava para correr. E quando esse povo estava indo, achando, e era muita gente, achando que eles estavam livres, eles olham para trás e vê aquele povo forte vindo atrás deles, sem as crianças, eles estavam vindo para pegá-los. E quando eles olharam, eles pensaram em fazer a coisa mais sábia que todos nós deveríamos fazer. Eles clamaram ao Senhor por ajuda. E aí, e foi exatamente o que aconteceu. Aquilo que Moisés falou lá no comecinho. Tá vendo esse povo? O Senhor pediu para que Moisés dissesse para aquele povo: esses egípcios que vocês estão vendo aí, que está chegando, que querem nos atacar, nunca mais vocês vão vê-los. Ou seja, vocês vão ser salvos, vocês vão ser libertos. Foi exatamente o que aconteceu. Talvez para muitas pessoas, a parte mais bonita dessa história seja quando o mar se abre, né? Eles estão todos parados e eles vê o mar e eles pensam: e agora? Como que a gente vai? Mas de repente Deus intervém, abre o mar e eles entram para passar. Muitas pessoas acham esse o momento mais bonito, mas para muitos, se nós olharmos essa história com profundidade, o momento mais bonito é quando o mar se fecha e deixa para trás todos aqueles homens que oprimiram, que tinham sangue nos olhos, pronto para castigar o povo de Israel novamente. Por quê? Porque a gente desejava a morte daqueles egípcios? Não, porque aquele povo, a gente não tem o prazer na morte do ímpio, mas porque ali Deus cumpriu
a promessa e sepultou o passado de escravidão dos seus filhos para sempre. É exatamente esse milagre que ele deseja fazer para nós. Todos os nossos pecados, Deus espera jogar nas profundezas do mar, e lá nas profundezas do mar nunca mais se encontra. Ele some, ele desaparece. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Isso está em 1 João 9. Todos quantos se arrependem têm a afirmação: tornará a apiedar-se de nós, subjugará as nossas iniquidades e lançará todos os nossos pecados nas profundezas do mar. É aquilo que a gente estava falando, Miqueias 7:9. Seja o arrependimento do pecador aceito pela igreja, com o coração agradecido. Quando um pecador chega na igreja, não cabe a nós duvidarmos. Será que ele mudou mesmo? Como aquele irmãozinho, de repente, falou para a Aline que se batizou. E aí? E a Aline? Ou seja, a pergunta parecia ser: e as suas vontades, o seu jeito, aquilo que você fazia, o que você vai fazer com ela? E aí ela respondeu que tinha ficado no tanque. Então, quando uma pessoa que a gente sabe que tem uma vida completamente torta lá fora e chega na igreja, a igreja deve aceitar e acreditar que quem vai fazer a mudança é o próprio Deus. A igreja deve aceitar com o coração agradecido. Conduza-se o arrependido da treva, da incredulidade para a luz da fé e da justiça. Coloque-se a mão trêmula desse pecador sob a amorável mão de Jesus. E tal remissão é ratificada. Sabe o que é ratificada? É aquilo que é feito lá no cartório, que não se muda mais, ratificada no céu. A igreja de Deus ama fazer essa celebração. Quando um filho do Senhor é resgatado, a sua reconciliação com o Senhor, ela é certa. E tudo isso nós vemos na oportunidade do batismo. Por isso que uma pessoa deve caminhar para se batizar, porque é no batismo que o filho perdido volta para casa. É no batismo que uma pessoa que perde algo de valioso é encontrado. É no batismo que nós, quando uma ovelhinha, ela está longe do aprisco, o pastor a encontra e traz de volta para casa. Essa é a cerimônia do batismo. Essa é a cerimônia de alguém que está longe e chega de volta. Não é incomum nós ouvirmos aquela pergunta assim, ó. Quando nós estamos angustiados, quando nós estamos tristes, quando a vida nos dá algumas rasteiras e nós caímos, a gente pergunta assim: por que, Senhor? Por quê? E existem alguns porquês que a gente não tem resposta imediata. Existem alguns porquês que nós vamos levar lá para o céu. E quem sabe lá Deus vai nos responder por que aquilo aconteceu na nossa vida. A gente costuma dizer, às vezes de uma forma bem sutil, eu acredito, quando o filho pede para o pai: pai, deixa eu brincar com uma faca. E o pai fala assim: de jeito nenhum. Pai, mas na brincadeira eu queria brincar com a faca. De jeito nenhum. O pai pega a faca, ele coloca escondida a faca, para que o filho não brinque. E o filho não entende por que o meu pai não deixou brincar de faca. Então, quando Deus às vezes faz algumas coisas, nós vamos dizer: por quê, Senhor? E Deus coloca aquilo bem longe de nós. E às vezes a gente passa a vida sem entender o porquê. E aí lá no céu, Deus vai nos responder o porquê foi preciso que Ele nos privasse de algumas coisas. Ele vai nos explicar o porquê, os porquês. Infelizmente, entre o Egito de onde nós saímos, que é as nossas angústias e sofrimentos ou passado sombrio, e a Canaã, que é a restauração, a vida do lado de Jesus, e a nova terra, que é para onde nós estamos indo, existe nesse meio um deserto. E é nesse deserto que às vezes nós sentimos os problemas vindo assolar a nossa vida. E Deus é bom, porque não é sempre
né? Às vezes a gente passa momentos normais, às vezes a gente passa momentos tranquilos e felizes. Às vezes o fato de nós acordarmos, de nós sentirmos aquela sensação agradável do sol quentinho, da oportunidade de recomeçar o dia, já nos dá felicidade, momentos muito felizes. E existe sim alguns momentos que é muito frio e gelado, não pela temperatura, mas porque a gente está se sentindo sozinho, muito depressivos, angustiados, porque existem momentos difíceis na nossa vida. Infelizmente, esses momentos é o deserto onde nós estamos passando. Não existirá nenhum momento da nossa vida, e isso nós precisamos esquece de tudo, mas leva isso desse sermão para casa. Não existe nenhum momento da nossa vida, sejam eles nos momentos que nós está tudo bem ou nos momentos que nós estamos tristes, não existe nenhum só momento que a gente queira passar, que a gente deveria passar, sem passar com Jesus. Nos momentos mais difíceis, nós queremos mais estar perto de Jesus. E nos momentos que tudo vai muito bem, parece que a gente não dá tanta importância para a presença de Jesus. Mas o que a gente tem que aprender hoje? Seja nos momentos bons, felizes ou tristes e difíceis, nós devemos querer estar com Jesus, porque Ele quer estar conosco. Então, se a gente quer estar com Ele, Ele vai passar conosco. Deus está ciente neste mundo que nós teremos aflições. Ele sabe disso. E Jesus, quando ele esteve aqui, ele citou isso algumas vezes. Quando Jesus orou, Jesus clamou em nosso favor. E entre os pedidos de Deus, ele falou lá em João 17,15, que os guarde do mal. Porque Jesus sabia que o mal rodeava a nossa vida. Nós devemos estar dispostos a estar com Jesus, porque Jesus está disposto a ser o nosso libertador. Ele deseja nos conduzir durante todo o deserto e trilhar esse caminho para sempre conosco. O mesmo Deus que se coloca diante de nós como Salvador, aquele que é o Salvador, que é o advogado, que é o intercessor, que morreu por nós, que no momento certo vai falar, olha, Pai, eu morri por ele, essa dívida já está paga, está aqui, já foi dado o cheque, já passei o cartão por ele, já está tudo pago. Esse mesmo grandioso Jesus que vai nos dar a salvação, ele também está disposto a nos acompanhar nesse deserto que nós estamos passando, ou venhamos a passar. Eu quero ler com vocês o último versículo que está em Mateus 28, 20, que para mim é um dos versículos mais bonitos da Bíblia. Existem vários que eu gosto, mas esse é um dos que eu mais gosto. Mateus 28, 20, eu vou pedir para vocês lerem. Ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Vocês percebem que nenhum versículo da Bíblia toda está dizendo que nós não passaríamos por dificuldades. Ao contrário, a gente viu que Jesus orou dizendo, livrai-os do mal, porque ele sabia que nós teríamos aflições, mas ele prometeu que ele estaria conosco todos os dias, até a consumação do século. Então, ele não prometeu que não passaríamos, mas ele passaria os desertos conosco. O que nós devemos concluir da mensagem dessa noite? Primeiro, se você tem problemas emocionais, todos nós temos. Se você tem problemas com pecado, algum pecado que você cometeu e que hoje te dá culpa, todos nós temos. Nós temos em todos os momentos. O que nós precisamos fazer então, se isso é real na nossa vida? Nós temos que passar todos eles com Jesus do nosso lado. Querer ter Jesus do nosso lado e pedir para que ele esteja do nosso lado. E concluindo, Jesus disse que estaria do nosso lado. Então está aí, junto com você, nesse momento, e estará para sempre. Amém?
Vamos orar? Senhor nosso Deus, em sua presença, nós queremos te agradecer por nós termos tomado a decisão de vir à sua casa e ouvir a mensagem dessa noite. Que nós possamos, Senhor, tirar proveito dela ao meditarmos em tudo que nós falamos aqui. Que nós possamos querer caminhar com o Senhor para sempre. E obrigada porque o Senhor está conosco para sempre. Nos dê um bom retorno agora para o nosso lar, mas venha conosco, esteja conosco no nosso lar, abençoe, toque cada um da nossa família com sua mão de poder. Em nome de Jesus, amém. Deus abençoe a todos nós, abençoe você que está em casa também. Com certeza as bênçãos de Deus se estendem a todos nós.